declínio do maior e mais poderoso exército do mundo começou. Os centros de recrutamento do exército, antes caracterizados por longas filas de pessoas ansiosas para se juntarem ao exército dos Estados Unidos, agora estão completamente vazios. Em 2022, o exército americano recrutou 15 mil soldados a menos do que a meta estabelecida. E nesse sentido, 2022 foi o pior ano para as Forças Armadas dos Estados Unidos nos últimos 50 anos. E não apenas isso, desde 2010, houve uma diminuição de 20% a cada ano no número de pessoas ingressando no exército dos Estados Unidos, apesar da idade máxima ter sido aumentada de 18 para 20 anos. Um país que possui bases militares em 80 países ao redor do mundo, cujo exército está envolvido em todos os conflitos ou guerras globalmente, cujo exército também desempenhou um papel crucial em torná-lo uma superpotência. Então, por que as pessoas deste país não estão dispostas a se juntar ao seu exército? E qual será o impacto dessa tendência no país nos próximos 5 anos? Vamos descobrir a resposta para essa pergunta no vídeo de hoje. Este é um anúncio militar chinês. 这曾是我们几代人的梦想，是我们的沙场组合拳，踏实、可靠、好用。 Este é um anúncio do exército russo. На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать? Познать границы своих возможностей. К черту границ. E este é um anúncio do exército dos Estados Unidos. Patriot missile defense systems. I had a fairly typical childhood. Took ballet, played violin. Você notou alguma diferença nestes 3 anúncios? Enquanto os anúncios da China e da Rússia apelam para indivíduos fisicamente e mentalmente fortes, o anúncio militar dos Estados Unidos está direcionado a um público completamente diferente. Mas por quê? Porque os Estados Unidos estão achando difícil recrutar soldados para seu exército. Existem 4 razões perigosas principais por trás disso, razões às quais o governo americano fechou os olhos por anos, mas agora as consequências de todas essas coisas começaram a surgir. Cada ano que se aproxima trará muitos desafios para as Forças Armadas americanas. A razão primária pela qual os americanos não estão se juntando ao exército é que eles simplesmente não confiam em seu governo e exército. De acordo com uma pesquisa da Gallup, a confiança atual do público em geral no exército dos Estados Unidos é a mais baixa dos últimos 25 anos, e está diminuindo rapidamente. Existem várias razões para esse nível de confiança em declínio. O fator mais significativo é que, devido às redes sociais, o americano comum está agora ciente de muitos aspectos relacionados ao seu exército que talvez não soubesse antes. Em particular, o papel do exército dos Estados Unidos nas guerras do Iraque, Afeganistão e Vietnã desempenhou um papel crucial. Quando as ações dos militares americanos nesses países e as experiências dos soldados que lutaram nessas guerras foram compartilhadas na TV e nas redes sociais, os olhos de muitas pessoas se abriram para o que eles tiveram que enfrentar. E então, em 2010, quando Julian Assange expôs os segredos da CIA e do exército americano no Wikileaks, o caos se instalou em todos os lugares. Era um tópico tão delicado que o exército dos Estados Unidos fez grandes esforços para esconder suas atividades. Mas o estrago já estava feito. Milhares de pessoas já tinham baixado esses documentos, e a verdadeira natureza do exército dos Estados Unidos estava agora diante de todo mundo. Agora, centenas de milhares de americanos sabem o que você tem que enfrentar após se juntar às Forças Armadas dos Estados Unidos. Há uma grande diferença entre o que é mostrado nos filmes e a dura realidade. 72% dos americanos são veementemente contra a participação militar dos Estados Unidos em outros países. 60% dos americanos acreditam que o governo americano se envolve nessas guerras por ganhos políticos. Esta é a razão pela qual o patriotismo está declinando constantemente entre os jovens americanos. Apenas 18% da juventude nos Estados Unidos se orgulha de seu país. Quando não há amor pelo seu país, quando você não se orgulha de ser cidadão desse país, como você pode sacrificar sua vida por ele? A evidência disso pode ser encontrada em milhares de vídeos do TikTok, onde soldados americanos afirmam que se alistaram no exército exclusivamente por dinheiro. Da mesma forma, os próprios soldados aposentados da América, que fizeram parte das guerras no Iraque e no Afeganistão, agora estão expondo as Forças Armadas americanas. One of those conspiracy theorists, and you think that it was Dick Cheney's war, Bush's war, to simply make money. You know, what they say, Halliburton made $48 billion and took advantage of hundreds of millions of dollars of taxpayers' money.
If you think that Al-Qaeda had nothing to do with Saddam Hussein's regime, if you think that 9/11 was not tied to that whatsoever, and the list goes on and on and on, all the conspiracies out there, I believe you are absolutely, unequivocally, without a doubt, correct. Esse nível decrescente de confiança é um sinal de alerta de que o governo americano precisa acordar, e esses são certamente sinais muito perigosos. No entanto, o que estou prestes a lhe contar pode ser ainda mais perigoso. De acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, 77% dos candidatos para ingressar no exército americano estão fisicamente ou mentalmente incapacitados, e essa tendência tem piorado consistentemente desde 2014. Existem várias razões para isso, tais como obesidade, permitir que indivíduos com antecedentes criminais se candidatem ao exército, candidatos com tendências suicidas e, mais importante, uma população jovem em declínio. Apenas 22% dos americanos têm 18 anos ou menos, e devido a uma baixa taxa de natalidade, essa porcentagem está diminuindo consistentemente. Para manter uma população jovem, qualquer país precisa de uma taxa de natalidade de 2,1 e atualmente a taxa de natalidade nos Estados Unidos é de 1,64, o que significa que nos próximos dias as condições para o exército americano vão se tornar ainda mais desafiadoras. Agora, dos 23% que finalmente se qualificam para o exército, apenas 9% acabam se juntando às Forças Armadas. E isso nos leva à terceira razão principal para a baixa incorporação no exército americano, que é o tratamento de soldados aposentados, referidos como veteranos dos Estados Unidos. Disse sobre os soldados americanos que, uma vez que não são mais úteis para o Estado Profundo americano, eles são literalmente jogados nas ruas. Cerca de 10% da população sem-teto nos Estados Unidos é composta por esses soldados aposentados. De acordo com as estatísticas de 2022, aproximadamente 900 mil veteranos vivem em extrema pobreza, e a maioria deles são vítimas de dependência química. Segundo os dados de 2020, a cada dia, 17 soldados aposentados nos Estados Unidos cometem suicídio. Se você pesquisar no Google ou YouTube por histórias de veteranos americanos, encontrará milhares de vídeos nos quais esses soldados aposentados compartilham como têm sido suas vidas após deixarem o serviço militar e como o governo americano os tratou. Ouça este trecho de um soldado americano onde ele explica o que acontece com os soldados ao retornarem após a guerra. And they just said, "Go home." I mean, what do you mean, go home? I said, well, yeah. I said, well, how am I supposed to get home from here to Ventura? And this is about, oh God, maybe 1 or 2 o'clock in the morning. Yeah, in the middle of the night, we walked approximately, I would say maybe 5 miles to get to Highway 80. Quando aqueles que passaram de 10 a 20 anos no exército aparecem na TV e nas redes sociais para desencorajar os jovens a se juntarem ao exército, como será fomentado o entusiasmo para ingressar nas Forças Armadas entre a juventude? Quando veem que aqueles que sacrificaram sangue pelos Estados Unidos e levaram tiros em seus corpos agora estão em condições tão precárias e sendo tratados dessa maneira, quem gostaria de se juntar ao exército depois disso? Agora, vamos passar para a última razão, que é a disponibilidade de diferentes tipos de empregos hoje em dia. Há 40 ou 50 anos, todos tinham apenas 3 ou 4 escolhas: tornar-se médico, engenheiro, ingressar no serviço público ou entrar para o exército. Mas, após a revolução tecnológica, muitas opções se tornaram disponíveis para a geração mais jovem, como engenheiros de software, programadores, designers gráficos e criadores de conteúdo. Agora, quando há tantos empregos seguros e bem remunerados no mercado, por que alguém arriscaria sua vida ingressando no exército, especialmente quando há uma falta de confiança em seu próprio exército e governo? Agora, numa tentativa de abordar todos esses problemas, o governo americano está fazendo esforços significativos. Por exemplo, estão oferecendo bônus substanciais aos soldados, aumentando seus salários e financiando filmes e videogames para impulsionar a adesão ao exército. No entanto, até agora, não foi observado nenhum impacto positivo significativo. Parece que os Estados Unidos estão enfrentando um desafio significativo no momento. É possível que os Estados Unidos implementem em breve o recrutamento obrigatório para homens com menos de 30 anos, semelhante a Israel e a Coreia do Sul. No entanto, é evidente que isso enfrentará uma considerável rejeição pública, e nenhum partido político está disposto a assumir esse fardo. Indiscutivelmente, a guerra moderna está passando por mudanças significativas. Há uma dependência crescente da tecnologia, pois drones, radares e robôs já se tornaram partes integrantes do equipamento militar permanente de muitos países. No entanto,
A escassez de soldados humanos não pode ser preenchida tão rapidamente. Apesar da inteligência artificial substituir humanos em níveis mais baixos, decisões estratégicas terão, de qualquer forma, que ser tomadas por humanos. Nenhum país pode depender exclusivamente de robôs para sua estratégia militar e ação. Portanto, os soldados humanos permanecerão uma parte essencial das forças armadas de cada país por muitos anos, apesar dos avanços da inteligência artificial. Será que a reputação em declínio e o recrutamento do exército americano afetarão seu status de superpotência mundial? Parece que estamos caminhando para um mundo multipolar, onde várias superpotências coexistirão. A forma como a Rússia lidou com a guerra na Ucrânia, apesar de ser contra todas as potências ocidentais, já soou o alarme em Washington e seus aliados. Recentemente, fizemos um vídeo sobre este tema, e eu recomendo que você assista. Se gostou do vídeo, por favor, curta e inscreva-se no canal. Pode ser uma coisa pequena para você, mas nos fornece muita motivação. Até o próximo vídeo com outro tema interessante. Cuide-se.